Não sei se você sentiu isso, assim, de falar, nossa, reconheço esses rostos, é muito familiar tudo. Os gestos são familiares, os sons, muitas coisas que eu não tinha explicação, e aí fala, nossa, essas coisas fazem sentido em algum lugar do mundo. Bora apresentar, vamos encaixar você no Matsuri da cidade. Como assim? Para não comprometer a minha dança, o meu vestido ele tem que ter uma saia que vem até aqui. E o meu vestido é vermelho. Não tem como eu dançar. E ela fala, Bicori, Bicori, Bicori. E eu arrepiava, eu falava, eu tenho certeza que é meu Di fazendo isso. Quando eu tava entrando no palco, eu falei assim, esse é pro meu Di-chan, que era músico, que era dançarino, que era cantor, e é por ele e por todos, né, que eu tô aqui agora e ofereço a minha dança. Bom, então deixa eu falar agora com a Fabiana Riga. Fabiana, obrigada por você reservar um tempinho para falar aqui com a gente, aqui no Yomitai. Seja muito bem-vinda e te agradeço, né, mais uma vez por você estar aqui. Ah, eu que agradeço, muita gratidão e obrigada pelo convite, por essas afinidades compartilhadas. Vamos lá, então. Queria conhecer um pouquinho você melhor, né? Eu andei pesquisando um pouquinho na internet sobre você. Se eu falar alguma coisa que não esteja correta, você me corrija, por favor. Mas você hoje atende como parteira, terapeuta, é formadora de doulas também é escritora, amante das artes. O que surgiu primeiro, assim, na sua vida? Ah, eu acho que primeiro de tudo isso, né, que você estava falando, Cláudia, primeiro foram as artes, acho que desde criança, e aí depois processos e trabalhos com o feminino, e depois num outro momento o trabalho, depois da maternidade, acho depois que eu me tornei mãe, veio o pano de fundo, o trabalho com a gestação, com os nascimentos, né? E aí, em dado momento, tudo se uniu e eu acho que hoje tem essa conversão e integração, sabe? Dessas expressões, juntamente com uma característica de ancestralidade e tudo mais, então acabou integrando essas muitas expressões, né? Uhum. Quando você fala de artes, que tipo de arte que você gostava, que você, sei lá, praticava? Então, de começo, muito dança, fui para as danças ali contemporânea, árabe. De criança, acho que balé, né? Como toda menina, estava ali né, na escolinha de balé, mas depois fui para árabe, a dança do ventre, a dança indiana. E aí, só que estava sempre vendo meu Di dançar o Odori, né? Então também tinha um pouco dessa influência, mas como eu morava no interior, estava longe dos caicãs, então acabou que eu nunca fui aprender o Odori, né? E assim, muito da dança contemporânea, e depois eu estudei música, cheguei a estudar música, fiz conservatório, tocava flauta transversal, grupo de choro só de mulheres, então tive essa fase também da vida bem imersa na música. Nossa, que demais! Essa parte eu não sabia, não tinha, não descobri pela internet. E você falou bastante de artes lá do Oriente, né? E aí eu li também que você fez algumas viagens por países diferentes do Oriente. Eu queria que você contasse um pouquinho quais foram essas viagens, o que você foi fazer lá, o que você teve de experiências marcantes. Sim, eu fui quando eu tinha 21 anos, eu fui para a Índia, fui numa viagem, numa peregrinação, assim, né, na Índia, num propósito de meditação, de estar em contato ali com os monges, de visitar os lugares sagrados. Na época, né, eu praticava uma religião, uma filosofia hinduísta, então eu tinha essa afinidade, né, com a Índia bem forte, então foi bem um divisor de águas, estava ali bem jovem,
ainda sem saber da vida, sem saber do futuro, com vários questionamentos, quem sou, o que vim fazer no mundo, né? Uhum. Então, foi bem importante estar esses vários meses só num processo de meditativo, de introspecção e, e tendo esses espelhamentos, né? Porque tava sozinha, não fui viajar, né, com mais ninguém. E aí depois, já num outro contexto, numa outra fase, eu fui para o Japão e para Okinawa. Então, também onde foi assim também um outro divisor de águas e parece que uma calma muito grande invadiu meu coração, assim, sabe? Uma tranquilidade muito grande de uma vida, de chegar e falar, nossa, aqui eu tô muito tranquila, tô muito respirando livremente, sabe? Uhum. Então, essa foi a sensação que eu tive se eu for expressar em sensações corporais, foi muito isso, assim, sabe? De ufa, que bom, né? Cheguei, tipo Claro que assim, né? cheguei Aqui é o e meu lugar. entendi muitas coisas, várias fichas caíram, Uhum. tipo, entendi muita coisa, não preciso ficar numa busca louca, desenfreada de um monte de coisa, de mil pensamentos, mil perguntas, é como se todas as perguntas, então, tivessem sido resolvidas e agora tá tudo bem, não, sabe? Todo aquele agito, aquela coisa acalmou, assim, falou, nossa, entendi muita coisa. E não foi um processo só mental, sabe? Um Hum. processo bem de emoções, de encontros significativos. Me reconhecer foi muito importante, assim, nessa minha jornada, sabe? Uhum. Essa viagem para Okinawa também foi quando você tinha 21 ou foi mais tarde? Não, foi mais tarde. Aí foi em 2016, eu já tinha 36 anos. Uhum. Você pode compartilhar o que que você viveu lá? Quais foram as experiências? Quais foram esses encontros que você falou que foram bastante significativos para você? Foram vários, Cláudia. Agora, você já teve em Okinawa? Já. Primeiro, não sei se você sentiu isso, assim, de falar, nossa, reconheço esses rostos, é muito familiar tudo. Uhum. Os gestos são familiares, os sons, muitas coisas que eu não tinha explicação, e aí fala, nossa, essas coisas fazem sentido em algum lugar do mundo, as coisas que eu sinto fazem sentido, e aqui tudo faz sentido, então, isso, né, essa familiaridade. Algumas pessoas e familiares, né? Então, a Uhum. minha tia mora lá. Minha Uhum. tia mora lá, fiquei com ela, fiquei, né, na casa dela, em Omitã, e aí ela me levava para os lugares, né, para conhecer. E aí ela falou assim: vamos lá na casa de um senhor, né? E aí esse senhor ele estava envolvido com o Taikai. Eu sei que a gente estava conversando alguma coisa. Ele falou de uma professora de Odori. Aí ele colocou o vídeo, eu comecei a chorar, assim, do nada. E, na Uhum. verdade, por causa de um sentimento, acho que de conexão, do meu Dichan, enfim, né? E ele Uhum. falou, vou te levar lá. Aí ele foi me levar lá, e, e aí eu comecei a ter aulas de Odori com essa professora, com essa sensei. No tempo que eu fiquei lá, tive oportunidade de ter várias aulas. E Uhum. aí, em uma dessas aulas, a minha tia falou: a minha sobrinha dança. E ela dança, né? Ela apresentou num espetáculo. E aí, vários grupos, né? O Ryuki Matsuri Daiko apresentou,
Então, vários grupos e vários artistas também o Tina Chus apresentaram. E a minha amiga que estava produzindo, Eliane Mizumoto, ela me convidou para fazer apresentar uma dança, compondo, né? Ela sugeriu de eu dançar, então, pegar a música Warabigami, que interpretada pela Natsukawa Rimi Natsukawa, né? Natsukawa Rimi. E aí ela falou, faz uma coreografia dentro dessa canção, que é super linda. E é uma canção de Ninara Okinawan, é bem bonita. E aí só que eu fiz contemporânea, fiz uma dança contemporânea, junto com essa música. E vesti um vestido vermelho, que nada tem a ver, né, com o Japão, enfim, música contemporânea, um vestido grande, e o vestido, eu lembro, a saia abre até aqui. Então, quando eu abro a saia do vestido vem até aqui em cima, porque eu queria essa volta, né, de movimento, né, nessa roupa que eu mandei fazer, assim, sob encomenda para fazer, tudo mais. E apresentei algumas vezes esse espetáculo, foi em São Paulo, em Curitiba, tudo mais. E aí, depois, passado esse evento, chegando no Japão, a minha tia falou, minha sobrinha apresentou. E aí ela falou assim, vai ter uma Matsuri aqui, em Omitã. Você não quer apresentar? Eu falei, então, não, não quero apresentar. Falei, não, é super interessante e tal, vamos lá, vamos falar com o pessoal da produção. Falei, não, porque nada a ver, né? Eu tô aqui em Okinawa, o negócio é contemporâneo, não tem Hum, nada a ver, eu sou geek demais, né? Eu devia dançar odori, eu não danço, nunca aprendi com meu avô, com meu dichan dançar odori, eu tô me sentindo muito fake aqui, né? Então ela falou, não, então dança para eu ver. Aí a gente colocou lá a música, e aí dancei, e né, é de rolar no chão, nada a ver com odori, nada a ver com nada estilo oriental. Alguns gestos, né, que lembram ali Kachashi e tal, mas ela falou assim, olha, gostei, vamos lá falar com a produção do Matsuri. E aí, o pessoal lá no Matsuri, né, que envolvia a prefeitura, tudo mais, falou, bora apresentar, vamos encaixar você no Matsuri da cidade. Gente do céu, como assim, né? Tô aqui visitando e vou apresentar. E aí, não, vai apresentar, a gente vai te encaixar na programação e você apresenta. Eu falei, olha, infelizmente, o hum. meu vestido está lá. Ah, E para eu fazer alguns movimentos, eu precisaria, né, para não comprometer a minha dança, o meu vestido ele tem que ter uma saia que vem até aqui, e o meu vestido é vermelho. Enfim, não tem como eu dançar, porque eu queria escapar, né? Eu queria dar uma fugida. Não ah, tem como. Não tenho roupa apropriada, porque a roupa, né, é muito difícil. Eu fiz sob encomenda, com a costureira. Não tem como. Vamos procurar. E aí a sensei disse que foi procurar, não sei o quê, mas assim, Cláudia, deu 2 dias, ela ligou para minha tia. A minha tia só falou assim, bicuri! Falei, gente, o que é bicuri? Eu nunca esqueci essa palavra até hoje. Bicuri! Eu falei, o que aconteceu? Aí ficou, e ela fala, bicuri, bicuri, bicuri. O que está acontecendo? Ela falou assim, ela achou um vestido. Vamos lá ver. Falei, tá. Aí a gente foi, chegamos lá no estúdio da Sensei, e aí ela com o vestido igualzinho o meu, não acredito. vermelho, vermelho, e aí eu falei, aí ela falou, agora a prova. Falei, vamos lá, ver se serve, porque vai que eu tô gorda, vai que eu tô baixinha. Só que assim, nós, né, os tirantes têm a mesma estatura, então, ótimo. Então, aqui não ficou nada comprido, como sempre ficam todas as roupas, não ficou nada comprido, tudo certinho. Eu falei, agora vamos ver a saia. E a saia, quando eu abri a saia,
vinha até aqui a saia, rodada, vermelha. Eu falei, gente, não, Meu não acredito. Deus. E eu fiquei espantada. E aí todo mundo falava assim, seus antepassados aqui estão fazendo isso. Eu falava, eu arrepiava, eu falava, eu tenho certeza que é meu Di fazendo isso, me dando esse presente, sabe? E tava todo mundo muito assim, não, com certeza são seus Uhum. antepassados. E ela falou, é uma cantora de karaokê daqui, uma cantora que, né, tem muitas apresentações, então ela tem vários vestidos, e aí ela emprestou esse vestido para você e tal. Eu falei, nossa, gente, foi muito rápido, serviu certinho, o zíper fechou, assim, sob medida e com a roda que eu precisava para fazer todos os movimentos que eu precisava. E aí, no Matsuri, então, de Omitanda, aquele ano de 2016, eu estava apresentando, então era o 40º, eu não sei qual era o número do festival, mas com certeza meu Dichan devia estar em algum Matsuri, apresentando também em um tempo passado, no tempo dele, e eu falei, quando eu estava entrando no palco, eu falei assim, esse é pro meu Dichan, que era músico, que era dançarino, que era cantor, e é por ele e por todos, né, que eu tô aqui agora e ofereço a minha dança. E aí ela falou, olha, e eu falei esse sentimento, eu falei assim, olha, eu acho que eu sou uma pessoa muito fake fazendo esses movimentos nada a ver em plena ilha de Okinawa. Ela falou assim, olha, Odori, a gente está cansado, porque todo mundo dança Odori aqui. Então, a gente não quer, mas a gente está saturado de Odori. A gente quer você dançando o que você dança. É isso que a gente quer. Aí eu falei, ah, então tá bom. Então não sou tão fake assim. Ela falou, não, você é e você vai dançar o que você é mesmo. E é isso que você é e é isso que a gente quer. E aí naquele momento eu fiz as pazes com quem eu sou, porque não sou, sou metade, né? Sou Uhum. brasileira. Então, Sim. e aí honrando também esse Brasil. Então foi muito interessante esse processo, né? De me reconhecer entre esses dois mundos e de oferecer o que eu tenho entre esses dois mundos, mas de maneira muito autêntica, muito sem querer ser nada além disso, né? Além dessa expressão. Então foi muito incrível, foi muito incrível isso, assim. Nossa, Fabiana, eu não estava esperando por essa história e eu também não estava preparada para me emocionar. Então, eu estou aqui você contando, eu aqui disfarçando, porque, meu Deus do céu. Mas vamos que vamos, Uhum. né? Essas histórias, meu Deus do céu, gente, eu preciso estar preparado. Só que assim, é lógico que a gente vai conhecendo as pessoas e tem, né? Cada um tem a sua história de conexão, de resgatar as origens, principalmente para quem já teve a oportunidade de ir, é assim, surreal, né? Sim, e parece que, eu não sei, eu tenho uma sensação que eu sou muito conduzida por essa ancestralidade, sabe? Para mim é muito concreto, não é místico, é concreto, sabe? Isso invisível, né? Sim. E aí, depois de toda essa vivência lá, você voltou para o Brasil. O que você tinha já um caminho a seguir, ou você mudou toda a. Mudar tudo não, porque meio que já isso tudo foi complementando o que você já fazia e foi trazendo mais experiências, mais formação ou mais reconhecimento daquilo que você já fazia, né? Confirmações, assim, eu acho, né? Como que foi quando você voltou para o Brasil e teve tudo isso, assim, de experiência? Teve uma coisa muito importante que aconteceu, eu fui, tive a permissão de conhecer a minha tia, né, me apresentou uma senhora, Kyoba-san, ela é uma parteira de 95 anos
e ela atendeu partos, né? Antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra. E aí eu tava assim muito curiosa, querendo aprender com ela, querendo, né, escutar as histórias dela. Então, foi um grande encontro. Na verdade, a gente se encontrou algumas vezes, foram grandes encontros assim que realmente trouxeram essas confirmações que você falou. E não só confirmações, mas algo muito sutil que eu nunca aprenderia assim em outros lugares. Por exemplo, eu vou contar. É, chegava na casa dela, ela sorrindo, sorrindo muito, muito, muito. E aí ela falava, vamos fazer origami. E aí começava a fazer origami e começava a me ensinar a fazer origami, contando as histórias, né? Às vezes de nascimentos complicados, como que ela resolvia. Então, no meio desse fazer ali, né? Não como uma entrevista, como uma professora, e tal, mas nessa coisa bem descontraída, ela no meio do origami, ela ia contando as histórias e assim que foi, assim que resolveu e tudo mais, né? Muito leve, muito sorridente, muito solta, muito livre, muito viva, muito plena. Eu falava, gente, que honra estar perto, né, dessa pessoa. E eu tava assim, numa dúvida se eu fazia uma faculdade de enfermagem ou seguia com a parteria tradicional. A parteria tradicional é a parteria que a gente aprende das parteiras na oralidade, né? Não é um ensino acadêmico formal. Então eu estava em dúvida e ela falou assim, eu falava, né, que a senhora acha melhor, né? Que é bom, né? Que conselho? Ela falava, não importa, né? Não importa, o seu caminho vai aparecer, o que tiver que aparecer. Eu falava, tá, eu queria alguma coisa mais concreta, mais conclusiva, né? E às vezes aquilo parecia um pouco frustrante, mas aí eu falava, depois que eu voltei, eu falei, era isso, assim, sabe? Porque não tem, é uma pessoa que viveu 95 anos, o que que ela tá se importando se é Uhum, X, se é Y, sabe? O que que é melhor, o que que é pior? Não, é o caminho vai se apresentar para a pessoa. E ela tinha tanta convicção nisso, e tanta clareza, e tanta propriedade no que ela estava falando, de experiência de vida, sabe? E aquilo se tornou pequeno diante de vida, diante de tanta coisa vivida. Aquela minha pergunta era um cisco. E aí eu entendi, eu falei, cara, que pergunta mais cisco, né? Dentro de, de um contexto tão imenso que ela, né, viveu e realmente ela falava num sentido assim, pouco importa. E realmente pouco importa, né? Para mim era uma coisa, uma questão macro. E aí depois uhum, eu entendi que não era tão macro assim a minha questão. E de que foi facilmente resolvida, foi facilmente esclarecida depois, né, dentro de mim, esse caminho. E aí ela estava me ensinando a continuação do Moshi Moshi, né? Moshi Moshi caminhou, tal. E ela falou, você sabe as outras partes do Moshi Moshi caminhou, tal. E aí ela começou a me ensinar a cantar as canções de Ninar. E assim, sabe, foi muito interessante, assim, que ela me ensinou uma coisa muito mais preciosa do que a técnica, né? Ela falou, a técnica vai aparecer, você vai aprender e é fácil, né? uhum, Mas ela me ensinou coisas assim, o precioso, né? Que eu aprendi com ela, na presença dela, foi o estado de espírito, né? O estado de espírito que não é a forma, não é aquela casca do que fazer e número um, número dois, número três, número quatro, isso é simples, isso tem no Google, né? uhum, Só você pegar no Google como fazer tal coisa, passo a passo, tá lá, todo passo a passo. Mas ela me ensinou o mais difícil, que é a essência, né? O estado de espírito, o, o, o sentimento, né? E isso foi na presença dela, na convivência com ela, não foi falado.
foi sentido. Uma fé na vida muito grande, uma celebração da vida muito grande e uma alegria, né? Nessa canção, nessa música, nesse sorriso e nesse origami, né? É uma coisa muito simples, mas ufa, é tudo. E aí eu aprendi isso, né? Através do sentir eu aprendi a essência. Uhum. Gente, Então, isso foi, se for falar, quando você voltou, ou como que isso se integrou, é, essa foi uma das maneiras que se integrou também, né? Em uhum. termos profissionais. Em termos profissionais, mas também tem toda a questão pessoal que é super forte também, né? Sim, sim. Bom, na verdade, né, eu te conheci por conta do lançamento do seu livro, né? Eu vi que você é tipo coautora de outras obras, assim, né, relacionadas a essa sua formação, tal. Mas eu fiquei super interessada quando no ano passado você lançou o Shingetsu no Mine, que é uma obra totalmente sua, assim. Eu queria que você falasse um pouco, de como surgiu isso, se foi lembrando ali das experiências em Okinawa, porque tem muito disso, né, nessa obra. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho desse trabalho seu. Shingetsu no Mine começou a surgir em 2018. Então foram aí 4 anos de preparo, então entre escrita e no último ano, que foi 2021, que foi que ele foi publicado, um ano então de produção, campanha, produção e lançamento. Mas 2018 até 21 foi esse período, né, de escrita e concepção. Ele foi intuído a princípio, ele foi um livro, assim, surgiu numa necessidade e numa visão. Sabe quando a gente tem aquela visão e fala assim, aquela visão fala, escreva um livro? E aí eu falei, tá, que livro? E aí veio a primeira carta. O livro ele é dividido em 45 capítulos, então são 45 expressões, como se fossem 45 temáticas, né? E então não é um livro de história, não é um livro de ficção comum, assim, né? Que tem começo, meio e fim, e aí um enredo que a gente lê uma vez e já sabe da história. Não. Ele é um livro de, é, com vários capítulos, com temáticas diversas, mas tendo como linha condutora o trabalho com o feminino e também unindo alguns conceitos japoneses e cultura okinawana, né, que se costuram. Então ele surgiu primeiro nessa intuição. A escrita veio muito através de experiências pessoais, de lembranças e de processos também terapêuticos, principalmente em grupos, né, de condução de grupos e do trabalho com mulheres há muitos anos trabalhando com mulheres, então, né, passou por isso, passou pela ancestralidade, passou por um lugar também de luta e de identidade, dessa busca por uma representação, porque eu tinha toda essa influência indiana, que, né, que eu tinha falado antes, então a gente tem muitas leituras, bibliografias que vêm dessa coisa, né, da yoga, tudo mais, e aí quando a gente vai, então, entrar nos arquétipos japoneses, nos arquétipos okinawanos, tal, o que que tem? O que que tem que me representa? O que que tem que me representa enquanto uma descendência, uma ascendência, enquanto cultura, e não tem, né? Tem ali as, as orixás, tinham as deusas gregas, as deusas egípcias, né? E aí, então, foi uma vontade também de trazer uma representatividade nessa questão de identidade, né? Então, acabou unindo várias, é, vários propósitos, né? E aí e surgiu o Shingetsu no Mine, né? Shingetsu no Mine.
Uhum. E aí é como é um oráculo, né? Na verdade, como que você faz? Você embaralha, são cartas, né? E aí tem a leitura dessas imagens no livro, né? E aí você tem Isso. algum ritual, Você quer que alguma eu coisa? mostre aqui? Quero. Ele é, ele é um livro comum, então tem aqui, né? São mais de 200 páginas, páginas coloridas. E aí, cada capítulo vai ter uma imagem feita em aquarela, uma Uhum. poesia, aí um texto descritivo e uma sugestão prática. Então, cada capítulo ele é dividido nessas três partes. Então, ele tem uma característica de apreciação dessa aquarela, porque é um trabalho feito à mão, né? Tem ali Sim. toda uma questão artesanal, não é produzido digitalmente, né? Depois ele Uhum. é escaneado, mas ele é todo feito à mão pela Flor Canishiro. Tem a parte da poesia, então algumas poesias são mais longas, algumas são haikai. E a parte terapêutica, que é a parte da sugestão prática, onde a gente tem ali algumas sugestões para movimentar aquela expressão, aquela energia, enfim, é uma conexão, né, consigo mesma num intuito de autoconhecimento, né? E aí, quando eu falo oráculo, não é uma coisa assim, premonitória, nada disso. É simplesmente uma didática que a gente tem, acompanha, então, 45 cards, né? São 45 ilustrações, então. E aí, a gente faz uma tiragem de carta, por exemplo. Eu quero tirar uma carta para o dia, eu quero tirar uma carta para a semana. Ou então eu estou aqui com a minha amiga, ofereço, amiga, você quer tirar uma carta para ter uma mensagem para o seu dia? Tem vários terapeutas usando em consultas com seus clientes, em trabalhos de grupo também dá. Então, vou fazer um grupo, um círculo de mulheres, uma constelação familiar, enfim, também dá para usar em grupo, né? Então, a gente simplesmente tira uma carta, tem ali sempre, em várias cartas a gente tem referência, né, à cultura okinawana, e aí essa carta aqui, por exemplo, é a carta agradecer. E aí a gente vem aqui no livro e vê o que tem de mensagem, né? Sobre essa carta que está falando sobre o agradecimento. Então, funciona dessa maneira. O livro, então, ele está disponível para as pessoas adquirirem ainda? Como que foi? Porque eu vi que você fez como fala? Um crowdfunding, né? Para E o lançamento eu dele, que foi em 2021. Eu falei ano passado que a gente já está em 2023, né? Eu estou pensando que a gente está em 2022. Mas aí deu tudo Aham. certo, rolou, mas ainda é possível adquirir para quem tiver interessado em conhecer. Sim, ainda é possível. Então, assim, não tem livraria, por exemplo, não tem na Amazon, essas coisas. Tem direto assim comigo, se quiser, pode entrar, né, no site ou então entrar em contato comigo e aí a gente consegue fazer esse envio para qualquer lugar do Brasil, tudo mais. Então, ainda tem para quem quiser. Entendi. E o que que você acha da gente tirar uma carta que represente aqui essa nossa primeira conexão? Você acha que é uma boa, que a gente pode? Pode ser. Vamos, eu costumo fazer assim, da gente falar, eu vou embaralhando aqui, tá? Da Uhum, gente falar, por exemplo, um número. Você fala o número e aí a gente conta, né, as cartas aqui de uhum. acordo com o número. Vamos lá, então. 14. 14. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 e 14. Aceitação. Foi. Então, Sim. então a imagem de Canon,
É uma imagem de Canon. E aí é uma carta que fala da aceitação. Vamos ler? Vamos ler. 11, aceitação. Tá aqui. Então, eu tenho a figura maior, né? A imagem maior. Aí tem uma parte poética. Vou lendo, então, tá bom? Tá. Aceitação. Aceito-me como ser imperfeito. Danço com a minha própria sombra. Aceito-me em dias de fúria e choro, sabendo que sou impermanente, transcendo qualquer tipo de rótulo, os conceitos de certo e errado, comigo e com o outro. Saio da dualidade e encontro a unidade. Aceito e sei que o outro não precisa mudar, nem suprir as minhas expectativas. Compreendo também que eu não preciso mudar, nem suprir as expectativas de ninguém. Eu não tenho que, entre aspas, né? A aceitação, em seu mais íntimo e puro ser, reside no acolhimento. Aceitar é poder olhar para os nossos julgamentos e enxergar além, transcender os rótulos e estereótipos e poder ver verdadeiramente o outro à frente, diante de nós. Nesta expressão mora a compaixão e também a autocompaixão. Estamos sempre a esperar uma mudança do outro, que determinada pessoa tenha pensamentos e atitudes diferentes, ou que tome consciência e mude para si mesmo. Até que conseguimos compreender que por trás daquele gesto ou fala reside um complexo emaranhado de construções e processos individuais, e então nós nos damos conta de que, ainda que discordemos, mesmo havendo frustração e raiva com a atitude do outro, esta pessoa diante de nós é muito mais que um fragmento momentâneo de ideologias, opiniões e comportamentos, assim como somos em nossa individualidade. Aceitamos o outro em seus erros, mas, afinal, quem somos nós para julgar o erro ou acerto alheio? Aceitamos o outro como ele se apresenta neste momento e transcendemos qualquer tipo de julgamento. Dessa forma, saímos da dualidade, derrubando os enquadramentos a respeito de certo e errado. Quando aceitamos tudo que o outro traz, enxergamos a sua dor, acolhemos as suas demandas e agimos com respeito. Esse gesto com o outro nos serve de espelho e nos permite voltarmos para nós mesmas. Chegamos então ao ponto de aceitação plena, inclusive aceitar que não temos que aceitar. Confuso, não? Quando falamos em autoacolhimento, em autoaceitação, falamos sempre em aceitar quem se é. No entanto, aceitar quem se é passa por reconhecer igualmente nossos limites de aceitação, algo que talvez seja impossível que aceitemos. Trago aqui um exemplo. Em um dia, vi-me numa situação extremamente delicada, na qual aceitar era justamente o impossível, e passei a lutar comigo mesma. Eram épocas de eleições presidenciais, ano de 2018. Em meio a polaridades políticas extremas, eram comuns os relatos de amizades e até casamentos abalados. Diante de tamanhas divergências ideológicas, aceitar o outro lado era realmente algo muito difícil. Passei a me cobrar uma atitude diferente, empática, menos egoísta. Cobrei-me transcender e não consegui. Tentei compreender, mas foi impossível. Não tive sucesso algum. Resolvi sair para andar e no caminho deparei-me com uma árvore de graviola e suas frutas cheias de espinhos. Elas me diziam: hoje, aceite-se ser graviola. Aceite-se não ser a pessoa transcendental, aquela que a todos compreende. Foi assim que aceitei ser sombra e limitada, sentir raiva e frustração. Então, acolhi-me exatamente naquilo que sentia, na minha impossibilidade de seguir em frente, sem ter que mudar.
Aquela experiência foi uma das coisas mais difíceis. Acolher a mim mesma para assim poder acolher e respeitar o que o outro traz, que não concordo e não aceito. Um grande exercício. A mudança começa a partir disso. A compreensão e a possibilidade de sentir-se diferente brota do espaço que damos, sem ter que forçar a barra. Que essas mudanças todas não sejam o objetivo a ser alcançado, e sim talvez uma consequência dos nossos atos agora, sendo que o primeiro passo é justamente acolher tudo como está, sem negações, sem esconder ou fingir que não existe, nem colocar para baixo dos panos do pensamento positivo. Sobretudo, não se envergonhar ou se culpar, tampouco embotar ou enrustir os sentimentos. Não existe nada hoje que eu tenha que melhorar ou consertar. Hoje eu não tenho que mudar coisa alguma. Hoje me aceito como sou, sem cobranças. Aceito o meu caminhar aqui e agora. Kuan-Yin na China e Kanon no Japão. Essa divindade representada na imagem da carta, traz a energia da compaixão. Sem condições, Kanon, em seu coração compassivo, aceita e acolhe tudo e todos sem julgamentos e apontamentos. Kanon, em plena compaixão, nos vê além. Podemos nos enxergar e ao outro através dos olhos de Kanon? Sugestão prática. Faça uma reflexão a respeito daquilo que você não concorda e deseja que o outro mude em sua maneira de pensar e agir. Reflita também sobre o que você não aceita a respeito de si mesma. Exercite aceitar o outro e acolhê-lo com todas as suas formas de expressão, independente do que você considere certo, errado, aceitável ou não. Tente se imaginar no lugar dele, ver como ele vê, sentir o que ele sente, viver como ele vive. Exercite transcender o seu olhar, colocando-se sob a perspectiva dele. O que você classifica e rechaça sobre o mundo e sobre si mesma? Meu Deus, eu tô aqui. Enquanto você começou a falar, eu já lembrei do que você me contou, que foi uma coisa que eu não imaginava, que eram essas experiências que você teve lá em Okinawa e que te fez reconhecer que você pode ser você, né? Você viu que, eu tô assim muito fake aqui, só que na verdade as pessoas queriam você como você é lá, né? E você resgatou Uhum. muito do que você é, assim, por dentro, estando lá. Então, foi essa conexão mesmo, né, de raiz com o local onde você realmente nasceu. E eu amei, meu Deus do céu! E aí, lembrando da carta que você explicando ali, tirou naturalmente, que foi o agradecer. É o que eu sinto, eu não li o conteúdo ali né, do livro, mas é o que eu sinto agora, porque foi uma troca assim maravilhosa, totalmente inesperada, que me surpreendeu toda a história que você contou. Gente, muito lindo. Eu quero mais experiências como essa. Muitíssimo obrigada, Fabiana. Amei mesmo. Que bom, que bom. Foi tão gostosa a nossa conversa, tão natural, tão gostosa mesmo. Que bom, que bom. Acho que renderia, em muitas horas, porque ficaram faltando aqui algumas perguntas sobre a sua vivência, mas quando a gente se aprofundou já sobre Okinawa, já foi tão profundo, né? E, gente, achei muito, muito rica a sua história, muito maravilhosa mesmo. E muito grata por você ter compartilhado comigo e eu poder, né, compartilhar com outras pessoas que tiverem acesso a essa nossa conversa. Obrigada mesmo. Que bom, eu que agradeço. Você pode falar a forma de contato que as pessoas podem falar com você, ou acompanhar seu trabalho, ou adquirir o livro, que daí eu já anoto e também faço a mesma coisa. Tá bom. É, o arroba, né? O Instagram, ele é Fabiana Riga, com H. O Instagram específico do livro, ele é arroba
livro, underline, oráculo, underline, luar, underline, espada, que é a tradução, né, de Shingetsu Ah, no tá. Mimi. Uhum. E também o site é www.moradadalua.com, Tá. sem o BR, ponto Uhum. .com, e ali tem a loja, tudo mais, tem ali a parte de encomenda, né, de venda. Fabiana, Tá muitíssimo bom. obrigada mais uma vez pelo papo, pelo seu tempo, pelas suas histórias, por tudo. E eu desejo muito mais sucesso, muitas outras novas descobertas na sua vida e levando você aí para esse caminho maravilhoso, nesse cuidado com o feminino, Ah, no cuidado de outras pessoas, cuidado de você mesma, né, com a sua ancestralidade e tudo mais. Muito sucesso. obrigada, agradeço muito o convite. Parabéns pelo canal, parabéns pela sua energia, iniciativa. Só tenho a agradecer em nome, né, de todos os que vieram antes de mim também. Agradecemos essa sua inspiração, essa sua energia de colocar para frente, expressar para o mundo e comunicar e dar voz a tantas pessoas que estão buscando essa via né, de identidade, de representatividade. Então, para a gente é muito importante isso que você faz, Cláudia. Então, a gente só tem a agradecer e abençoar e desejar vida longa e próspera a todas, né, suas concretizações, suas realizações. Obrigada, obrigada. Muita lindeza o que você faz.